Estamos em Esdras, capítulo 9, os primeiros 2 capítulos dessa segunda parte de Esdras, né? Estamos, que começa em Esdras, capítulo 7, começa uma nova etapa de restauração, é uma outra época em relação à primeira parte de Esdras. Então, os primeiros 2 capítulos, capítulos 7 e 8, falam a respeito de toda a preparação da volta dele, como ele recebeu o apoio do rei, como ele juntou um grupo e como eles realmente fizeram a viagem de volta para Israel, para a cidade de Jerusalém. Então nós terminamos a última aula falando sobre a chegada dele. Eles estavam encarregados de levar um valor muito expressivo em dinheiro, em valores, em utensílios de grande valor para a casa de Deus, para o templo, e eles pediram a proteção de Deus. Deus realmente protegeu. Esdras atribuiu a um milagre de Deus, realmente uma proteção sobrenatural de Deus, o fato de terem chegado em segurança, sem nenhum ataque, sem nenhum problema, nos 4 meses de viagem que eles fizeram desde a Babilônia até a terra de Israel. Então nós vimos que Esdras estava preparado, ele sentiu o encargo de usar a função, o dom que Deus deu para ele. Era um dom que Deus deu para ele, mas também era com certeza uma preparação de anos lá na Babilônia, estudando, se tornando uma pessoa profunda nas escrituras, né, na lei, na Torá. Então ele tinha essa paixão, ele tinha esse encargo. Vimos aí no capítulo 7 como a paixão, o propósito, a direção da vida dele, o sentido da vida dele era buscar a verdade, buscar o conhecimento pelas Escrituras. Também assim, deixa eu pegar as palavras que ele usou, para buscar a palavra, para cumprir a palavra, né? Não só ter um conhecimento teórico, mas colocar em ação, e para poder ensinar. Então, ele tinha toda essa preocupação de levar sacerdotes, de levar levitas. Ele não tinha só uma ideia de ensino, ele queria abençoar a casa de Deus, ele queria levar um grupo de pessoas capacitadas, levitas, cantores, porteiros, servidores, sacerdotes. Ele queria que a casa de Deus em Jerusalém fosse mais capacitada, e ele estava levando a oferta para tudo que fosse necessário. Ele estava levando também uma autorização do rei. Ele tinha autoridade para governar, mas especialmente, acho que o interesse, pelo menos que a gente tem aqui nas Escrituras, Esdras não foi lá para ser um governador. Neemias, depois dele, foi mais nesse sentido de um governador. Mas assim, o interesse de Esdras era mais para cuidar da lei, para ensinar a lei, para colocar as coisas em ordem. Então, nós não sabemos exatamente o que Esdras esperava, mas toda essa preparação nos 2 capítulos, 7 e 8, né? Toda essa preparação, todo esse ânimo, toda essa gratidão a Deus por ter aberto as portas, a boa mão de Deus estava sobre ele. Eu acho que isso cria assim, um contexto muito forte para o início do capítulo 9. Ele chegou em Jerusalém, descansou, entregou todos os objetos, todos os valores que ele tinha trazido das ofertas e tudo que ele tinha sido incumbido de levar. E a primeira coisa que aparece no capítulo 9 é uma revelação chocante. Eu tenho certeza que Esdras não estava esperando isso. Ele estava esperando chegar lá e ser bem recebido. Ele, assim, pela maneira como
logo ele foi procurado pelos príncipes, pelas autoridades em Jerusalém. Eles receberam Esdras com reconhecimento da importância dele, não só porque ele tinha a carta do rei, mas porque ele realmente era uma pessoa, com certeza não tinha ninguém em Jerusalém com a mesma qualificação que ele tinha. Então, imediatamente ele foi procurado pelos príncipes, pelas autoridades, pelos príncipes de Jerusalém, né, que seriam as pessoas mais respeitadas e mais autoridade no meio do povo judeu. Ele foi procurado e eles fizeram uma revelação chocante de que o povo que ele esperava encontrar sedento pela palavra, pronto para receber ensinamento, esse povo estava numa condição de infidelidade a Deus. Eles estavam numa condição de não ser realmente fiéis, santos, guardando a palavra de Deus. E isso para ele, assim, qualquer situação teria sido chocante, mas para Esdras, para ele era assim, fazia já alguns anos, né, que o primeiro grupo tinha voltado da Babilônia, né, em torno de 80 anos, mas era pouco tempo, eles tinham voltado do cativeiro e já estavam repetindo os mesmos erros que causaram o cativeiro. Então, Esdras ficou muito chocado e nós podemos sentir um pouco desse impacto e também sentir assim que era assim, o que Esdras ia fazer. Assim, você... eu não sei exatamente que paralelo mostrar, mas assim, ele foi para Israel, foi para Jerusalém para exercer uma função sacerdotal de ensino. E ele imediatamente foi confrontar, teve que enfrentar uma situação que não era para ensino. Ele assim, a função dele não era falar assim, olha gente, vamos começar um curso na lei de Moisés, vamos estudar tudo que Deus ensinou. Não, era uma situação chocante, era uma situação trágica, era uma situação de emergência, e nós vamos continuar assim, olhando como foi essa reação, qual foi o desafio que Deus colocou diante dele. Não é que Esdras não fosse uma pessoa qualificada, mas era como se ele tivesse ido para lá pensando numa função, uma função sacerdotal, mas era outra função que ele teria que exercer. Ele não estava preparado, no sentido assim, ele não estava esperando encontrar isso. Ele tinha preparação, a vida dele, como ele queria não só conhecer a lei, mas também praticar. Então ele era a pessoa qualificada para enfrentar essa situação, mas ele não estava preparado psicologicamente, ele não estava preparado para encontrar essa situação. Foi algo assim que ele não tinha uma resposta preparada, ele não tinha uma prontidão assim, não, eu estava esperando encontrar isso mesmo, eu sei o que fazer. Ele não sabia o que fazer. Então vamos orar, vamos buscar de Deus um entendimento, porque nós estamos vendo Esdras como alguém com uma função sacerdotal um pouco diferente já do estereótipo, da ideia que nós temos de sacerdotes, que os sacerdotes, geralmente a gente pensa neles mais para oferecer sacrifícios, para fazer os rituais da casa de Deus, e Esdras já era uma pessoa diferente, ele era uma pessoa dedicada à lei, dedicada às escrituras, mas nem essa função que ele tinha, que já era diferente, era a função que ele teria que exercer. Então vamos pedir que Deus também nos mostre, porque todos nós somos chamados para ser sacerdotes, Deus quer uma nação de sacerdotes, então que nós também possamos entender qual é a função que nós precisamos ter, porque com certeza a situação nossa
não estou falando de outros. A situação nossa, como povo de Deus, hoje, não é diferente dessa que Esdras encontrou quando ele chegou em Jerusalém. Senhor, nós pedimos que, mais uma vez, a Tua palavra, a experiência, o relato que nós temos aqui, que é história, é aquilo que realmente aconteceu, mas que tem profundas lições para nós, para todas as gerações e para nós, na nossa geração hoje, como nós também podemos buscar a restauração, como nós podemos entender melhor o que o Senhor quer que nós façamos diante de situações como essa. Nós pedimos que a Tua palavra nos encoraje, nos desafie e nos chame para uma função sacerdotal diante do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler os primeiros 2 versículos de Esdras 9. Vamos entender qual foi a situação que ele encontrou e vamos analisar um pouquinho essa situação, porque embora seja algo não tão difícil de entender, ao mesmo tempo nós, na nossa época de hoje, na nossa cultura de hoje, a situação e a resposta à situação são bastante diferentes, são bastante radicais, são bastante chocantes para nós. Então vamos ver assim, o que aconteceu e vamos procurar entender. Acabadas estas coisas, vieram ter comigo. Acabadas que coisas? A chegada dele, a entrega dos valores, ele entregou também as cartas, os documentos do rei. Então ele chegou e fez aquilo que ele tinha que fazer, né, de entregar todo esse tesouro, todos esses valores que ele estava carregando, a oferta para a casa de Deus e também os documentos, né, as atribuições que o rei tinha dado para ele, para que as pessoas ali na localidade pudessem tomar conhecimento. Então, acabadas essas coisas, ou seja, ele mal chegou, mal assim, desincumbiu as suas responsabilidades, vieram ter comigo os príncipes e disseram: o povo de Israel, então, povo em geral, mas também os sacerdotes e os levitas. Então, o povo está em problema, mas não só o povo, os sacerdotes e os levitas também. Não se tem separado dos povos destas terras, das abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Esses nomes realmente remontam em grande parte, são os mesmos nomes que eles usavam, as tribos, os povos cananeus que viviam na terra quando Josué foi levar o povo para conquistar a terra. Então, ainda tinha descendentes desses povos, ou simplesmente eles estavam falando esses nomes porque eles estavam usando as ordens originais de Deus naquela época, quando Moisés advertiu o povo no deserto antes de entrar e falou a respeito desses povos, falou a respeito das abominações que esses povos praticavam, e eles deveriam ter se separado. Então é uma coisa interessante, né? Porque está havendo um paralelo, não no sentido, assim, quando o primeiro grupo voltou da Babilônia, eles não tinham, Deus não deu a eles uma ordem para expulsar todos os outros povos que viviam ali. Isso aconteceu na época de Josué. Moisés deu essa ordem e Josué levou o povo para entrar na terra e diante das abominações, né, Deus tinha falado que eles tinham que esperar a hora de Deus, e a hora de Deus tinha chegado, e os povos ali tinham enchido o cálice da ira de Deus com as abominações deles. Eram muitas práticas terríveis, assim, e sempre o ponto máximo de abominação que é citado nas Escrituras é quando os povos ofereciam
crianças, seus próprios filhos, em sacrifício aos deuses falsos. Então isso sempre era colocado assim, como o ponto máximo, né, o extremo que as pessoas chegavam nos seus pecados. Fala também a respeito, em vários lugares, fala a respeito das práticas de orgias sexuais que faziam parte dos cultos aos deuses, e também fala às vezes de que eles consultavam os mortos. Então eram várias coisas que faziam parte dessas abominações que os povos praticavam. E então Deus queria que seu povo fosse um povo separado dessas práticas. Um povo, quando Deus fala assim, eu quero que você seja um povo santo. Esse povo santo seria um povo que não se misturasse com as outras nações, principalmente nesse sentido de praticar as coisas que eles praticavam. Em nenhum lugar nas Escrituras você tem uma ideia de que Deus quisesse salvar, separar uma raça, como se todas as outras raças fossem inferiores. Tem sim, né, na história de Gênesis, no início da história da humanidade, tinha essas ideias assim de povos que praticavam maldades, de descendências que buscavam a Deus, né, uma semente santa, uma linhagem que Deus seguia, mas a própria linhagem, por exemplo, a gente tem aquela linhagem dos 3 filhos de Noé. Então a descendência de Sem era separada. Em vários momentos, né, várias épocas, você tem, eu vou escolher tal descendência. Mas a gente sempre tem exemplos claros de que, por exemplo, entre Jacó e Esaú, Deus escolheu Jacó, Deus amou Jacó, rejeitou Esaú. Mas não era porque Jacó fosse melhor do que Esaú. Então isso é muito claro também. Na Torre de Babel tinha muitos descendentes de Sem. Todos eles estavam envolvidos na Torre de Babel, em fazer algo contrário a Deus. Então nós temos uma clareza de que não por ser descendente de uma raça, por ser descendente de Abraão, as pessoas sejam melhores, mas Deus quer separar entre todos os povos pessoas com as mesmas tendências, com os mesmos pecados, com as mesmas falhas. Deus quer separar para si, né? Êxodo 19 é o texto clássico em que Deus fala, eu tirei vocês do Egito porque eu quero que vocês sejam uma nação santa, uma nação de exclusividade. Então, o ponto inicial não é que Deus separa aqueles que são melhores, não é que Deus vê que algumas pessoas são melhores do que outras, então ele pega essas pessoas que já são melhores. Nós temos muita tendência, todo o racismo, todas as lutas racistas durante os séculos partem dessa ideia errada de que tenha raças superiores, raças mais inteligentes, raças mais santas, raças que são mais propensas a seguir uma coisa boa, e a Bíblia mostra que não tem a ver com isso. Mas quando Deus fala, eu quero um povo santo, eu quero um povo separado, o ponto de partida, e que muitas vezes, né, por causa da época, antes da vinda do Messias, antes do derramamento do Espírito Santo para transformar nosso interior, era muito difícil, as pessoas não captavam, não alcançavam essa ideia que Deus queria passar. Deus estava mostrando, Deus estava trabalhando com o seu povo, ensinando essas coisas, mas só estava apontando para aquilo que de fato aconteceria na nova aliança. Mas então, quando nós olhamos aqui, fala assim, os povos, versículo 1, o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não têm se separado dos povos dessa terra.
Então, mais uma vez, na época de Josué, de Moisés, depois de Josué, Deus ordenou que eles entrassem na terra e que era um momento maduro, era um momento em que Deus não seria injusto em expulsar, em aniquilar, em destruir os povos da terra, porque eles tinham se excedido no pecado, nas abominações. Então, na justiça de Deus, era o momento oportuno para que houvesse um juízo, para que houvesse realmente um ponto final. E a ideia era, claro que tudo isso era simbólico também, assim, era literal, mas ele estava apontando para um simbolismo. Qual que é o simbolismo? Que Deus deseja resgatar a humanidade, Deus deseja estabelecer seu reino na terra. Para Deus estabelecer seu reino na terra, ele tem que fazer uma separação e ele tem que eliminar a maldade, toda semente maligna, tudo que impede, tudo que vai proliferar essa semente, que vai continuar multiplicando a semente maligna, precisa ser eliminado. Por isso que os amalequitas representavam essa maldade, quando ele mandou Saul eliminar os amalequitas. Aí a gente tem essa história de Esther, que estudamos recentemente, que é aquela semente maligna que queria aniquilar o povo de Deus e queria estabelecer o reino humano na terra. Representa essa semente maligna, né? Desde o jardim do Éden, Deus falou assim: vai ter guerra entre a semente da serpente e a semente da mulher. Então, nós temos essa guerra que que continua até hoje e que no juízo final, na purificação final, Deus vai eliminar a maldade. Deus não vai... quando Deus fala assim de eliminar os povos, naquela época era a linguagem que eles entendiam. Mas o que Deus quer eliminar, porque essa semente do mal, na verdade, essa semente do mal está na descendência de Abraão, está nos seguidores, discípulos de Jesus. Essa semente maligna, ela continua atuando. Então Deus quer eliminar a maldade, Deus quer eliminar essas abominações para estabelecer o reino dele em pureza e santidade. Mas a grande diferença que tem nessa história de Esdras é que o povo, os exilados, né, o grupo que voltou no primeiro grupo, né, com Zorobabel e Josué, eles voltaram para a terra e tinha esses outros povos, porque durante o cativeiro, esses outros povos, você veja que ele cita aqui não só cananeus, heteus, fariseus e jebuseus, tem os amonitas, que eram da região onde amonitas, moabitas e amorreus eram amorreus também, né? Assim, eles eram, pelo menos na época original, era naquela parte leste, né? Do outro lado do Jordão, onde hoje é Jordânia. Mas tem aqui até egípcios. Então tinha outros povos habitando na terra. Foi algo que a Síria fez propositalmente e foi algo que foi acontecendo. Quando o povo de Israel foi retirado da terra, outros povos foram entrando. Foi o que aconteceu também na grande diáspora, desde os tempos do ano 70 para cá, nós temos outros povos que foram habitando na terra. E naquela época e nos dias de hoje, Deus não deu uma ordem como no tempo de Josué para entrar na terra e fazer uma limpeza, para expulsar, para matar, para eliminar os outros povos. Ele não deu. Qual que era a ordem que fazia parte da ordem no tempo de Moisés, mas só que tem essa diferença. No tempo de Moisés, Deus deu a ordem para entrar lá e eliminar os outros povos. Agora não.
eles não eram autônomos, eles não tinham autoridade para entrar lá e expulsar os outros. A única coisa que o rei Ciro, os outros reis depois deram para eles era a liberdade de voltar para a terra e de habitar ali junto com quem estivesse morando, que é a situação que o povo de Israel enfrenta até hoje. Então, qual era a ordem que Deus deu? Quando Esdras chegou, o que eles estavam encontrando ali, o que Esdras encontrou ali que era chocante? Que o povo de Israel, eles não se separaram dos povos dessa terra. Não era para matar, não era para expulsar, mas era para se separar. Se separar dos povos. Por quê? Das abominações dos povos destas terras. Eles não deveriam ter feito o quê? Não é que eles não podiam morar perto, não é que eles não podiam conversar, eles não podiam se casar, né? Aí versículo 2 explica: tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a descendência santa com os povos destas terras. Então, essa linguagem ela pode ser muito mal aplicada nos tempos de Jesus. Eles achavam, como o apóstolo Pedro, que ele não podia nem entrar na casa de Cornélio, que era uma pessoa que tinha o mesmo coração de buscar a Deus, não tinha nenhuma razão por que não comer juntos. Na verdade, a ordem de Deus era não ter casamentos, né? E tinha uma relação com comer que eu vou explicar daqui a pouquinho, mas a mistura, a não separação, era especificamente casamentos mistos, casamentos com os povos com esses outros povos. Então, assim se misturou a descendência santa com os povos dessa terra. E os príncipes e os magistrados, então não só sacerdotes e levitas, mas da área civil também, assim, os líderes, os príncipes, os magistrados, os juízes, os príncipes e os magistrados foram os primeiros nesta infidelidade. E isso normalmente é o que acontece quando o povo vê que os líderes estão fazendo, eles acham que está tudo certo e fazem também. Então, sempre a liderança tem uma responsabilidade maior. Então, versículo 3 vai falar da reação de Esdras, já vamos chegar nisso, mas eu só quero ler um pouquinho, mostrar alguns exemplos nos textos bíblicos para entender essa questão. De vez em quando a gente se depara com isso, né? Em várias partes da Bíblia a gente encontra essa questão da separação. E isso sempre nos traz vários questionamentos, porque, como nós sabemos, os judeus eles ou não se separavam, como aqui isso tem acontecido até hoje, né? Os judeus têm essa tendência, como qualquer outro povo, né? Eles vivem no meio de outros povos, vivem em tantos países pelo mundo, então muitos deles se casam mesmo com pessoas que não são judeus. E o problema, nós vamos ver assim, qual era o problema? Qual é o problema para Deus? Deus quer uma raça santa, Ele quer uma descendência de Abraão. Em certo sentido, Deus não quer, isso trazendo para o tempo de hoje, em certo sentido, Deus realmente não quer que os judeus deixem de ter sua identidade, porque existem promessas, existe um plano de Deus para seu povo, para o povo de Israel. E se os judeus fossem simplesmente, o termo que eles usam é assimilação, se os judeus forem assimilados, né, se casarem com brasileiros, com argentinos, com franceses, com japoneses, assim diante, todas as raças, e aí daí a pouco você não tem mais
Você não tem mais, assim, ninguém sabe mais quem é judeu. Então Deus tem um propósito e tem um grupo, né? Tem os ortodoxos, né? Mas tem muitos judeus que mantêm sua identidade, às vezes até mesmo tendo casamentos misturados. Tem muitos judeus hoje, tanto judeus messiânicos quanto judeus seculares, que casam com pessoas de outras etnias. Alguns perdem sua identidade, depois a descendência não tem relação nenhuma com o judeu e acaba até perdendo uma consciência da sua identidade, mas tem muitos também que têm casamentos mistos, mas que mantêm a sua identidade, o que para Deus sempre era esse o ponto, né? Tem muitos judeus que já assim, que representam assim, uma mistura. Tem judeus que se consideram judeus, têm práticas judaicas, são criados como judeus e já tem muita mistura de outras raças nas gerações anteriores, mas isso para Deus não é problema. Então, queremos entender qual é a questão, o que é uma descendência santa. E aí a gente fala assim, mas espera aí, né? Os judeus, descendência santa, esses que vieram da Babilônia, provavelmente não eram tão santos assim. Bom, em primeiro lugar, nós vimos até que, de certa forma, a gente não tem dados ou comprovação exata sobre isso, mas nessa história de Esdras, que veio 80 anos depois, esses que vieram da Babilônia, o próprio Esdras e talvez outros que vieram com ele, parece que eles tinham se mantido mais puros do que os que foram na frente para voltar para Israel. Então, é interessante, às vezes, que no meio de perseguição, no meio de um contexto mais hostil, às vezes as pessoas conseguem até se manter mais puros por causa da própria perseguição. Então, não é o fato de estar fora da terra, em outros países, que vai fazer com que as pessoas sejam impuras, ou que misture a descendência santa. Mas é interessante, não sabe assim, se realmente isso era uma coisa assim, mas pelo menos aconteceu nesse livro de Esdras, e vai acontecer, Neemias vai encontrar a mesma situação pouco tempo depois. Esse mesmo problema volta no livro de Neemias. Então, qual era realmente o problema? Então, rapidamente, assim, eu vou ler alguns textos para mostrar qual era a questão, qual era o que Deus tinha em mente quando ele falou, não quero que vocês se misturem. Então, vamos começar em Êxodo 34, logo depois daquele encontro de Deus com Moisés. Lembra? Teve o Monte Sinai, os 10 mandamentos, Moisés no monte, 40 dias, o povo já fez o bezerro de ouro. Essa é a descendência santa, né? O povo de Israel, eles eram como qualquer outro povo. Tinham os mesmos problemas, mas Deus estava trabalhando com eles, insistindo com eles que eles fossem diferentes. Então teve até aquele momento que Deus falou com Moisés, deixe que eu vou eliminar todo esse povo aí e começar de novo. É claro que Deus estava fazendo uma espécie de teste para Moisés, não que Deus não sentisse essa ira santa, assim, ele vai falar aqui no capítulo 34 de Êxodo, ele vai falar que o nome dele é ciumento. Então, o amor que Deus tem por nós é um amor que gera um ciúme, uma chama ardente que Deus não deseja, é o desejo de qualquer pai, de qualquer mãe, que o filho não se perca, que o filho não vá atrás de coisas que vão destruir sua vida,
drogas, vícios, mas outras coisas mais sofisticadas, uma vida de egoísmo, uma vida de narcisismo, uma vida que vai destruir a sua alma, a sua natureza. Então, aí Moisés falou, não, Senhor, não faça isso, o Senhor não quer fazer isso. E aí Deus falou assim, tudo bem, eu não vou destruir, mas eu também não vou andar no meio deles, porque eu não vou suportar. E Moisés também não aceitou isso. E aí ele falou assim, Deus, eu quero conhecer mais a Ti. No meio de tudo isso que estava acontecendo, ali Moisés estava vendo as palavras, as reações, ele estava conhecendo a Deus. Mas ele falou assim, Deus, eu preciso te conhecer mais. Não basta para mim conhecer os 10 mandamentos, não basta para mim saber que o Senhor não quer o pecado, eu quero conhecer mais. Olha só como eu sempre olho para essa história de Moisés e penso, se Moisés queria conhecer a Deus, depois de tanta coisa que Deus tinha, tanta experiência, tantas revelações, de tanta coisa que ele já tinha vivido com Deus, imagine nós. Ele falou assim, Deus teve tanta intimidade com Moisés, que ele falou isso, assim, as pessoas muitas vezes se seguram com outras pessoas, mas em casa, com a esposa, com filhos, com pessoas muito íntimas, a pessoa tem mais liberdade, não sente restrições. E Deus falou, Deus explodiu com Moisés, falou assim, sai da minha frente, eu vou acabar com essa nação, olha o que eles fizeram. Então Moisés conheceu uma reação de Deus, ele conheceu algo assim, impressionante, e a gente poderia falar assim, pronto, Moisés sabia que Deus é um Deus de fogo consumidor, que Deus é um Deus de juízo, e Moisés falou assim, Deus, eu não te conheço, eu quero saber melhor quem o Senhor é. Às vezes nós lemos certas coisas, conhecemos um aspecto de Deus, e nos contentamos, até achamos assim, que temos um conhecimento de Deus. E Moisés falou assim, Deus, eu preciso de conhecer. E foi aí que ele teve essa grande revelação em Êxodo 34, que Deus se revelou como Deus compassivo, né, como Deus misericordioso, tardio em irar-se. Ele conhece todas essas coisas que Deus falou. Então, em Êxodo, assim, eu estou dando esse contexto para dizer que Deus se revelou a Moisés de uma forma muito mais profunda. Deus não para conhecer a Deus de verdade, se você conhece a ira de Deus, se você conhece o juízo de Deus, você não conhece Deus. Deus, não é que Deus que seja assim uma mentira, não, Deus não tem ira, não é isso, mas você conhecer essa reação de Deus diante do pecado, você não conhece a Deus de verdade, porque o Deus de verdade que Moisés conheceu mais profundamente é o Deus que começa falando, eu sou um Deus de compaixão. A primeira palavra que aparece quando Deus fala assim, tá, eu vou mostrar para você quem eu sou de verdade, a primeira palavra era compaixão. Então, quem conhece só um Deus de ira, e quem só fala que Jesus vai voltar para matar todo mundo e escorrer sangue, coisa assim, não conhece Deus. Nós precisamos conhecer mais profundamente para entender quem é o Deus que de fato vai julgar, mas é um Deus que vai muito além de uma ideia assim de um Deus que só quer consumir e julgar quem pratica a maldade. Mas Deus, então, aí diante disso, Deus falou assim, tá bom, então eu vou com você. E no versículo 15, ele fala o seguinte, guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, pois quando se prostituírem após seus deuses e sacrificarem aos seus deuses, eles te convidarão para comeres do seu sacrifício. Então aqui Deus está falando, toma muito cuidado. Na verdade eu comecei no versículo 15, eu tinha que ter começado lá atrás, né?
Versículo 10, né, ele fala assim: eu vou fazer uma aliança com você, eu vou fazer maravilhas, né, eu vou fazer coisas tremendas no meio de vocês, mas para eu agir com poder, para eu estar no meio de vocês, porque eu quero habitar no meio de vocês, vocês têm que tomar muito cuidado. E aí no versículo 11 que ele fala, para lançar fora amorreus, cananeus, heteus, veja que são muitos dos mesmos nomes que aparecem em Esdras 9, e aí ele fala, versículo 12, não fazer aliança com os moradores da terra em que hás de entrar, para que não sejam por laço no meio de ti. E aí que ele fala assim, né, porque Deus, né, versículo 14, ele fala assim que o nome de Deus é Deus ciumento, né, não é zeloso, é que Deus realmente tem ciúmes, porque ele nos ama tanto que ele não quer o nosso mal. E ele também não quer, ele deseja um relacionamento significativo de amor. Ele não quer uma aliança com pessoas que uma hora falam que amam a Deus e a outra hora estão se prostituindo espiritualmente com outros deuses e se afastando, quebrando o relacionamento de amor com Deus. E aí que ele fala, então, no versículo 15, que se eles fizerem aliança, se fizer aliança com os moradores da terra, o que vai acontecer? Esses outros povos vão fazer sacrifício para os seus deuses, e nesses sacrifícios eles vão chamar vocês, porque vocês são amigos. Então é uma coisa assim muito difícil da gente entender, porque tem muitos lugares no Novo Testamento, e o exemplo do próprio Jesus, que ele comia com pecadores, ele sentava à mesa com pessoas que eram consideradas infiéis, porque eles estavam ajudando os romanos, ou porque até mesmo ele aceitava prostitutas, pessoas que tinham uma vida torta. Então Jesus comia junto. Então Paulo fala assim, olha, se você... Eu vou ter que falar meio por cima de várias coisas, é um assunto muito complexo, porque aqui Deus está falando assim, não faça aliança, não seja amigo, não entre em aliança. Por quê? Porque tem uma hora que você vai fazendo amizade, e aí eles vão chamar vocês para comer junto, mas essa comida junto é uma comida oferecida a ídolos. E Paulo trata sobre isso em 1 Coríntios. Ele fala sobre essa questão de comida. Uma hora Paulo fala assim, se você for no mercado, não pergunte nada. Todas as coisas são lícitas. Jesus falou, não é o que entra pela boca, mas o que sai. Então tem muitas coisas na nova aliança que, não se preocupe com essa comida oferecida a ídolo. Mas ao mesmo tempo Paulo fala, mas se você estiver na casa de alguém e a pessoa fala assim, olha, vamos comer essa comida porque a gente ofereceu isso para um ídolo, Paulo fala que na verdade é um demônio. Então ele fala assim, como vocês vão participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios? Então veja como é um assunto complexo. Por um lado, se você não souber de nada, Paulo fala assim, pode dar graças, pode comprar uma coisa no mercado sem perguntar nada, e se alguém já tinha feito uma oferta, se essa comida, se esse alimento tinha sido oferecido a um demônio, não tem importância, que você vai abençoar e não vai te atingir, não vai te contaminar. Mas ao mesmo tempo, se for do seu conhecimento, e se você estiver com alguém que fala, que tem essa devoção a um outro ídolo, e vamos comer assim conscientemente, ele fala assim, você não pode comer da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Hoje nós não temos, pelo menos eu não tenho essa, como que eu vou aplicar isso na minha vida hoje? Eu não sou convidado a comer uma comida oferecida a um ídolo, mas o que nós precisamos entender é sempre a essência, ao mesmo tempo que Paulo fala assim, todas as coisas são lícitas. Jesus falou assim, não tem problema, não é o que entra, é o que sai.
mas ao mesmo tempo Paulo falava, Jesus falava de ser separado, de não ter essa mistura. Então vamos só mais aqui no versículo 15, né, fala sobre não entrar, não ter essa aliança que vai levar você a abandonar a Deus e a seguir outros deuses. Esse era o problema. Então, casamentos mistos, a linhagem santa se contaminou. De que maneira? Eles se contaminaram com casamentos mistos. Mas Deus não aceita outros povos? Não pode ter um outro povo? Não, a questão era, o casamento misto vai levar você para a idolatria. Versículo 16, Êxodo 34, 16. Não tomarás mulheres das suas filhas para os teus filhos, pois quando as suas filhas se prostituírem após seus deuses, as suas filhas, né, as filhas dos outros povos. Então, você vai permitir um casamento do seu filho com alguém, ou pode ser da sua, né, assim, invertido, assim, né, um filho casar com uma moça de lá, ou uma filha se casar com um rapaz de lá. Assim, a ideia é que quando eles se prostituírem, pode até ser, porque nos cultos de demônios às vezes tinha orgias sexuais, mas a prostituição está sendo usada aqui mais no sentido de ir após um outro Deus que não é Deus. Então, eles farão também que seus filhos se prostituam após os seus deuses. Então, o grande problema, eu não vou tomar o tempo para ler outros textos, mas nós podemos ver no livro de... Esse aqui é Moisés falando com o povo de Israel. Tem um texto em Deuteronômio, capítulo 7, não vou ler lá agora assim, mas fala, olha, cuidado, qual que é o problema do casamento misto? Sempre era ligado assim, a levar o povo de Israel a seguir outros deuses. É um laço, é uma contaminação. Esses povos tinham ido até esse ponto. Eu acho que acho que um texto é bom, eu mencionei isso, mas acho que é bom a gente ler em Deuteronômio 12, ele fala assim, Deuteronômio 12, fala assim, versículo 29, quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações para onde vais, para as possuir, tiveres desapossado de habitar em suas terras, guarda-te, para que não te enlaces após elas, depois que forem destruídas. Veja só que contradição, porque os povos tinham muito essa ideia assim de que cada povo tinha um Deus. Se o Deus de um outro povo fosse mais forte, ninguém conseguia vencer. Se a Babilônia, por exemplo, conquistasse as outras nações, ou a Síria, ou a Pérsia, então é porque os deuses da Babilônia, os deuses da Síria, eram mais fortes do que os deuses dos povos conquistados. Mas Moisés está falando assim, olha, Deus vai destruir as outras nações, derrotar as outras nações, mas tome cuidado que mesmo depois de derrotado, você pode ir atrás desses outros deuses. Parece que há uma atração. E principalmente porque... Por que o povo de Israel tinha tanta tendência de ir atrás de outros deuses? Porque os outros deuses tinham imagens. Eles tinham um contato mais físico, mais visível, mais palpável. Então, quando ele fala sobre isso, ele mostra que o povo de Israel, eles eram atraídos a ir atrás de outros deuses porque tinha essa facilidade de ter um contato mais visível, mais palpável. Então, isso pode ser um laço. Não pergunte acerca dos seus deuses, dizendo como serviam essas nações. Eles tinham curiosidade. Como é que era a religião deles? Como é que eles faziam? Do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 12, 31. Porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles a seus deuses.
até, e é isso aqui que eu falei, que parece que era considerado o máximo, a abominação máxima que eles faziam para os outros, dizer, até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Então, Deus queria que o povo se separasse, que eles não se misturassem com outros deuses. Então, influência de idolatria, práticas abomináveis. Então, além de ter um outro Deus, que era quebrar sua aliança, seu amor, era alguém que fez aliança, alguém que se casou, fez promessa de fidelidade. Então, a idolatria em si era infidelidade, era traição, era uma coisa terrível. Mas por que Deus não queria também assim aquela coisa? Não, todas as religiões são boas, tudo assim, a pessoa tá fazendo outra coisa, mas é normal, é bom também. Não, a idolatria leva para práticas abomináveis e principalmente o afastamento de Deus. Tem vários outros textos, né, que falam sobre isso. Em Josué, no final de Josué, capítulo 23, Josué também adverte o povo a cuidado, não, né, Josué tinha ajudado, tinha conquistado a maioria dos povos, mas ficaram alguns. Então, cuidado para não casar. Em Juízes, eu só vou dar a referência, em Juízes 3, versículos 5 a 7, mostra como depois de Josué, o povo fez exatamente o contrário. Eles foram se casando e não era assim uma ordem sem fundamento. Não, a gente pode casar e a gente não vai entrar nas práticas deles. Não, eles fizeram ao contrário do que Deus mandou, se casaram e entraram em idolatria e em práticas abomináveis. E no livro de Neemias, que nós vamos estudar daqui a um tempo, Neemias cita, no final de Neemias 13, versículo 26 e 27, ele cita o rei Salomão. Vamos ler lá, porque eu acho que assim, é um texto que mostra um exemplo negativo e um exemplo assim, realmente do que acontece quando faz isso. Neemias 13, versículo 25, Neemias era bravo, ele não era como Esdras, né? Ele chegou e repreendeu, espancou, né? Neemias era mais violento, né? Esdras não. Mas ele falou assim, vocês têm que jurar que não vão mais ter esses casamentos mistos. E aí no versículo 26 ele fala, não foi por causa de casamentos como estes que pecou Salomão, rei de Israel? Então, vocês lembram, eu também não vou ter tempo de ler lá agora, mas os primeiros 8, 10 versículos de 1 Reis 11, 1 Reis 11 descreve isso que Neemias está se referindo aqui, mas fala como Salomão era uma pessoa que amava a Deus. Salomão foi amado por Deus, era um rei sábio, Deus ficou impressionado com o coração de Salomão. Então Salomão é dado como um exemplo, não de um cara que desde o início não queria saber de Deus e estava assim nem aí, mas Salomão era uma pessoa que tinha um coração, que é o coração que Deus quer. Então aqui Neemias está falando assim, não foi por causa de casamentos como estes que pecou Salomão, rei de Israel. Entre as muitas nações não houve rei semelhante a ele, Neemias está dizendo. Ele foi amado de seu Deus, e Deus o constitui rei sobre todo Israel. Contudo, mesmo um rei como Salomão, mesmo um rei que tinha um coração para Deus e que construiu o templo e que demonstrou tanto assim a fidelidade, o amor que ele tinha por Deus, contudo as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. E 1 Reis 11 descreve isso e fala assim que essas mulheres conseguiram desviar, contaminar o coração dele, e ele fez abominações para as mulheres dele, ele construiu coisas idólatras e até essas coisas que acho que ele não descreve assim, que
que ele tenha permitido assim, o sacrifício de animais, mas ele fez um santuário, uma coisa sagrada para Moloque, que era aquele rei que eles ofereciam crianças. Então, Salomão caiu muito, ele foi contagiado por causa das mulheres. Então, isso mostra que o que Deus está falando é verdade, isso realmente pode influir muito. E aí o Novo Testamento tem vários textos, e eu só quero colocar que assim, na Nova Aliança, Jesus comia com os pecadores. Paulo fala que todas as coisas são lícitas, mas tem que tomar muito cuidado. Nosso problema hoje não é assim uma comida que alguém vai nos convidar para uma festa, mas eu acho que assim que tenha coisas para ídolos, para demônios, mas essa coisa sutil, essa contaminação. Quais são os ídolos? Quais são os demônios de hoje? Qual é a mesa dos demônios que Paulo fala que a gente não pode comer da mesa de Deus e da mesa também de demônios? Nós precisamos realmente entender, e não é talvez uma coisa exterior, mas Jesus falava sobre Mamon, tem a contaminação de riqueza, tem a contaminação de poder, tem a contaminação do sistema deste mundo. Muitas vezes as festas, os banquetes, são mesas de demônios, não por ter algum ídolo aparente, mas porque tem essa contaminação, porque o que seria uma mesa que você vai participar de um espírito demoníaco? Tem um espírito por trás que contamina realmente, que está dentro da igreja. Essa busca por status, por reconhecimento, por poder, por luxo, por tanta coisa. Assim, então nós precisamos realmente entender, não é a coisa em si. Jesus podia participar de coisas sem ser contaminado em nada. Então, nós precisamos saber que essa mistura, essa mistura da linhagem santa é algo muito sério, e que, como nós falamos na aula passada, para ter restauração da casa de Deus, precisa de uma restauração da palavra verdadeira, que nos aponta a pessoa de Jesus, que nos leva a ter contato com Jesus, mas a restauração da palavra, ela precisa do sacerdócio, pessoas que realmente sejam separadas para Deus, e o sacerdócio depende de santidade. Então, a restauração da casa de Deus, a primeira etapa com Zorobabel foi difícil, eles enfrentaram muitas dificuldades, mas era, vamos dizer assim, uma coisa um pouco mais exterior. Eles conseguiram fazer a casa de Deus, os profetas ajudaram, mas tinha algo muito mais profundo a ser alcançado com Esdras. Então nós estamos vendo essa segunda etapa da restauração como algo muito mais sério, e mais sério ainda do que Esdras imaginava. Então vamos voltar para Esdras capítulo 9 e vamos pensar aqui, mais uma vez, vamos ver como Esdras ficou chocado e como ele, como eu disse no início, ele não estava preparado para isso. Ele não estava esperando, ele achou que ele ia chegar e as pessoas que já tinham saído da Babilônia, estavam ali no lugar, em Jerusalém, nas outras cidades. Ele esperava que eles fossem pessoas que quisessem conhecer mais, que eles quisessem dar mais um passo de restauração, e na verdade eles tinham retrocedido, eles estavam muito piores. Então vamos ver qual é a reação de Esdras, porque nós vamos ver aqui uma função sacerdotal que Esdras não estava esperando. Então, versículo 3, Esdras 9, versículo 3. Então, Esdras recebeu, os responsáveis, a liderança do local, chegou e falou para Esdras o que estava acontecendo, tal. Então, Esdras, quando ouvi isto, que é Esdras contando em primeira pessoa, quando ouvi isto, rasguei a minha túnica e o meu manto. Quando é que você rasga
naquela cultura, quando que alguém rasgava a roupa? Quando acontecia uma grande tragédia. Quando morria alguém, quando os inimigos destruíam a cidade, quando destruíram o templo, no tempo do rei Ezequias, o rei da Síria já tinha conquistado várias cidades, Judá estava quase chegando a Jerusalém, então eles rasgavam as roupas. Era uma situação de grande luto, era uma situação de grande tragédia. Você não fazia isso por qualquer coisa. E Esdras, ele ficou atônito, ele ficou pasmo, ele ficou muito assustado com isso. Ele desmoronou. Ele fez algo que, se a gente for pensar num líder, até assim, tem reações diferentes. Eu mencionei Neemias agora, depois nós vamos olhar, assim, é uma outra reação, outro tipo de líder, que Neemias também era um homem de Deus, mas Esdras representa a função sacerdotal. Esdras, ele demonstrou uma atitude que não seria de um líder. O líder tem que falar assim, então nós vamos fazer o seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar uma atitude, tem que, tal. Ele tinha recebido autorização do rei da Pérsia para fazer isso. O rei da Pérsia deu uma carta a ele e falou assim, você pode colocar em ordem, você tem autoridade até para prender, para fazer as coisas de acordo com a lei do seu Deus. Ele tinha essa autoridade. Esdras não fez nada disso. O que Esdras fez? Eu rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito. Então, o que um povo faz quando o líder demonstra, tudo bem, se fosse assim, sei lá, aconteceu uma determinada tragédia, não tem o que fazer, mas ele foi confrontado com uma situação de infidelidade, de quebrar a lei de Deus, de não cumprir o que Deus queria, e o que se esperava dele é que ele fosse tomar uma atitude. Não, ele sentou e ficou em silêncio. No final do versículo 4, permanecia assentado atônito até o sacrifício da tarde. Ele ficou em silêncio por horas. Ele desmoronou. Ele se desmanchou ali. Isso não é uma atitude de líder. Isso é assim, de alguém que fala assim, o que eu vou fazer? Não sei o que fazer. Então, ele descobriu, e essa o meu tema, meu ponto nessa aula, é mostrar que Esdras, ele foi preparado como um escriba, ele tinha paixão pela casa de Deus, ele organizou um grupo para voltar, ele chamou pessoas que poderiam ajudar a fazer as coisas na casa de Deus. Ele tinha essas funções, ele tinha essa habilidade. Ele confiou em Deus, ele orou, Deus protegeu. Ele organizou quem seria responsável por toda aquela oferta volumosa. Tudo isso ele fez, mas ele tinha um outro desafio. Ele foi chamado para fazer uma outra coisa. E aqui eu quero voltar a esse aqui da aula passada. Olha aqui as funções sacerdotais que nós vimos na aula passada. Mas na aula passada não tinha essa frase em vermelho aqui. Então, o que nós... até a gente passou meio rápido por cima disso na aula passada, mas o que o sacerdote, quais eram as funções sacerdotais que eram conhecidas? Levar a arca, não tinha mais arca, na verdade a arca não existia mais nessa época, né? Mas eles tinham que levar a arca, eles tinham que oferecer sacrifícios, que é o pão de Deus, eles tinham que ministrar diante de Deus. Essa aqui é a função de Esdras, eles tinham que ensinar a lei. Tudo isso aqui, Esdras conhecia e sabia o que tinha que fazer.
ele tinha que abençoar em nome de Deus, ele tinha que se separar, o sacerdote tinha que ser separado, né? Não só não podia casar com outros povos, mas tinha outras regras para o casamento do sacerdote, ele tinha que ser alguém muito separado. O sacerdote tinha exigências maiores, a separação do sacerdote era mais profunda, era mais séria diante de Deus, né? Era uma separação. Mas uma coisa que Esdras talvez não conhecesse, isso está nas ordens de Moisés. Eu também não vou poder ler os textos, mas quando Deus deu a Moisés todas as normas para separar Arão e os filhos dele como sacerdotes, em Êxodo 28, 29, então eles tinham que carregar os nomes dos filhos de Israel nos ombros, no peitoral, eles tinham que colocar, eles usavam uma mitra assim na cabeça, que estava escrito santidade ao Senhor. Então, e ali usa a expressão que eles tinham que carregar a culpa diante de Deus. O sacerdote, ele não era o sacrifício, porque só Jesus que foi o sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Mas o sacerdote, ele levava no Santo dos Santos, ele fazia expiação, então ele carregava a culpa, ele carregava os nomes, ele era responsável diante de Deus pelos pecados. Mas agora eu quero ler com vocês em Isaías 53, naquele capítulo maravilhoso que fala do servo e de quem era Jesus. E aqui fala especificamente de como Jesus foi chamado para carregar os pecados. Eu só vou ler 2 versículos em Isaías 53. Fala assim, versículo 4, Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E versículo 11, ele verá o trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Então, tem muitos textos no Novo Testamento, é até uma verdade que a gente às vezes nem dá muito valor, porque é muito mencionado, Jesus é que sofreu por nós, mas não é só a questão, por exemplo, nós não podemos sofrer, nós não pagamos o preço de pecados de outros, mas eu quero falar sobre essa atitude de Esdras. Hoje nós não vamos entrar na oração dele, vai ficar para a próxima aula, mas a oração de Esdras a seguir, né, em Esdras 9, é uma oração tremenda, mas eu quero só parar nesse lugar aqui, Esdras 9, versículo 3 e 4, essa atitude de Esdras. Ele não começou ensinando, ele não deu bronca, ele não pregou um sermão, ele não falou o que eles tinham que fazer, ele não baixou um decreto, ele não falou o que tinha que ser feito como resultado disso. Ele fez algo que até então, talvez ele mesmo não soubesse. O que o sacerdote faz? Ele carrega, ele sente. Não assim, olha que povo, olha que absurdo que as pessoas estão fazendo. Nós vamos ver na oração de Esdras que ele faz como Daniel, ele se identifica, ele fala assim, Deus, eu estou com vergonha. Esdras sentiu o peso, ele carregou sobre si mesmo o efeito daquilo que o povo estava fazendo. Então, ele chegou lá pensando, vou ensinar, eu vou levar o povo a entender melhor o que Deus quer, nós vamos praticar melhor a lei. Ele não esperava encontrar essa situação. E diante dessa situação que ele encontrou,
ele sentiu o peso, ele não sentiu, eles estão fazendo. Nós sabemos disso, muitas vezes temos falado, Daniel falou assim, nós pecamos. Ele se identificou, Esdras faz a mesma coisa. O sacerdote, ele não tem uma posição, ele não pode chegar diante de Deus, isso não é sacerdócio, chegar diante de Deus e falar assim, Deus, olha só o que eles estão fazendo. Tem salmos que o salmista, na sua angústia, ele até manda Deus, acho que até Jeremias faz isso também. Ele fala assim, Deus, não tenha misericórdia desse povo, olha o que eles fizeram comigo, castiga mesmo. Isso não é sacerdócio. O sacerdote, Jesus na cruz, sendo alvo de tanto sofrimento, ele fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, Esdras, essa atitude para mim, esses 2 versículos, 3 e 4, ele simplesmente em silêncio, em atitude de luto, em atitude de não saber o que fazer, em atitude de assumir esse lugar diante de Deus e dizer, Deus, o que eu vou falar? Nós já fomos castigados 70 anos no cativeiro e estamos fazendo a mesma coisa de novo. Então, Esdras carrega o pecado. Esdras assume o lugar do povo diante de Deus. Ele vai como representante do povo pecador. Ele não lança acusação sobre os outros. Ele não condena. Ele não decreta. Ele não fala o que eles têm que fazer. A primeira coisa que ele fala assim, Deus, eu não sei o que falar. Eu não sei o que eu vou argumentar. O que eu vou dizer a nosso favor? E olha só, eu pulei uma parte do versículo 4 porque eu quero ler agora. Então, no versículo 3, ele rasgou a roupa, arrancou os cabelos, sentou em silêncio. E no início do versículo 4 fala assim, então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da infidelidade dos exilados. Ele não abriu a boca, mas a atitude dele foi mais eloquente do que qualquer sermão, do que qualquer exortação, do que qualquer condenação. Olha o que vocês fizeram, olha o que Deus vai fazer com vocês, porque todas as pessoas que já tinham um temor de Deus, isso aqui não fica claro, talvez algumas pessoas dessas eram que tinham feito casamentos mistos, mas estavam se sentindo mal, talvez alguns eram dos que não tinham feito casamentos mistos, mas estavam sentindo também a mesma coisa. Então, todo mundo que tinha um coração para Deus, todo mundo que tinha sensibilidade para Deus, aquilo falou muito alto. Um líder fraco, um líder que desmoronou, um líder que não sabia o que fazer, ele chamou atenção, ele atraiu todas as pessoas, a mim, todos os que tremiam. E nós vamos continuar, se você for adiante, depois da oração dele, no capítulo 10, só para você sentir o efeito, que ele ficou em silêncio, ficou nessa atitude, as pessoas já foram se ajuntando a ele, e aí ele faz, na hora do sacrifício da tarde, que provavelmente ajuntava muitas pessoas para estar no pátio, naquele momento do sacrifício. Então, naquele momento do sacrifício, capítulo 10, versículo 1, fala assim, enquanto Esdras orava e confessava, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Olha a eloquência. Nunca teria acontecido isso com assim, uma
pregação brava, com uma atitude de condenação. Nunca teria acontecido isso. Ele demonstrou, ele vivenciou, ele foi na frente como sacerdote, chorando no lugar deles, porque ele não tinha feito nada, mas ele estava chorando por causa do pecado do povo. Então, olha que função sacerdotal que Esdras talvez nem soubesse que existisse, mas que ele assumiu por causa do conhecimento dele, da palavra, por causa do coração de querer cumprir, de querer praticar a palavra, de querer ensinar, assim, tudo que Esdras tinha como escriba, como alguém que estava realmente fazendo essa função, tudo isso, realmente ele estava preparado. Eu estou mostrando um paradoxo, porque ele não esperava isso, ele não estava preparado nesse sentido, assim, o que vai acontecer, eu sei o que eu vou fazer, ele não estava preparado nesse sentido, mas por dentro ele tinha a natureza própria para enfrentar isso. Ele era a pessoa certa para enfrentar essa situação, porque ele amava a Deus e porque ele entendia o que realmente era ser um sacerdote. Então, quando nós pensamos num povo santo, numa linhagem santa, eu fico tão triste quando vejo muitas vezes a igreja tendo, os cristãos, a igreja em geral, muitas vezes tendo uma atitude errada. Não querem ficar junto com idólatras. Tem pessoas que acham que não podem pisar dentro de um templo que tem algumas imagens. E o que Deus está falando sobre ser separado, o que é misturar a linhagem santa, não é aquilo que nós temos feito. Eu sempre falo que a gente se separa nas coisas erradas. A gente se separa, a gente não come junto, Jesus comia junto, Jesus se misturava com pessoas consideradas publicanas, prostitutas, né? Pessoas que eram desprezadas pelos religiosos. Jesus não se separava deles, mas Jesus era totalmente separado dos ídolos, de poder, de querer subir na vida, de coisas que realmente contaminam, dessas mesas de demônios que são de alianças espúrias, alianças de infidelidade a Deus, porque estamos sendo amigos do mundo, como o Tiago fala. Então, como isso é complexo, como isso é difícil da gente entender. Mas essa separação, Esdras, ele se separou para Deus, mas ele se identificou com o povo que tinha feito isso. Então, realmente nós temos muito a aprender sobre o que é ser separado para Deus e como é a função sacerdotal que Deus espera. Que Deus nos ajude. Senhor, nós pedimos que essa mesma atitude, que esse coração que o Senhor deu a Esdras, que o Senhor possa dar para nós, porque nós também estamos muito misturados, muito contaminados, participando de muitas mesas que o Senhor não está. Então, ajuda-nos, Senhor, que não é uma separação, que nós não podemos ter relacionamento, como Paulo fala também. Ele falou assim, eu não estou falando para vocês saírem, não ter relação com pessoas que não são fiéis a Deus. Vocês teriam que sair do mundo, e não é isso que o Senhor nos pediu para fazer. Na sua oração, Jesus, o Senhor não pediu, o Senhor falou em João 17, não peço que tires do mundo. Então, o Senhor nos quer nesse meio, mas sem contaminação. Ajuda-nos a entender isso e ajuda-nos a ter essa função sacerdotal que é tão importante. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.